Eu vou propor aqui que a gente dê sequência ao programa de hoje, pessoal, falando dos nossos irmãos norte-americanos, rumo ao norte aqui nos Estados Unidos, até porque dessa vez o presidente Donald Trump, hábil manipulador de massas e criador de símbolos, como poucos talvez na história política mundial recente, ele ordenou a reabertura da notória prisão da ilha de Alcatraz, fechada desde os anos 60. Meus amigos, Donald Trump publicou nas redes sociais que a prisão deve ser reaberta, reconstruída e ampliada para abrigar os criminosos mais cruéis e violentos dos Estados Unidos. Parece que ele está com ciúmes ali do amigo Bukele ali ao sul. Agora, na mesma publicação, pessoal, ele ainda disse que não será mais refém de criminosos, bandidos e juízes que têm medo de fazer seu trabalho. Assim, a ver se realmente ali a famosa Ilha de Alcatraz, quantos filmes, Fuga de Alcatraz, aquele filme com Clint Eastwood, está no Netflix, eu vi outro dia, inclusive. Eu acho que, inclusive, foi por muito tempo, quando você quer usar uma metáfora, Henrique Krieger, para dizer que uma pessoa merece a prisão ou uma punição extremamente severa, essa pessoa merece uma bola de ferro em Alcatraz, como se fosse o fim do mundo, extremo, assim. Então, mais uma vez, o Trump apelando a símbolos concretos, existentes, para mostrar que ele tem o monopólio do discurso da força contra a imigração e a criminalidade, né? O Alcatraz é esse símbolo, né, de uma prisão inviolável. Não dá para você fugir porque você está cercado ali por água, uma água extremamente gelada, impossível de você atravessar a nado, e você tem acesso muito limitado de embarcações que vão de um lado para o outro. Agora, hoje muita coisa mudou, né? Agora, eu acho que é muito válido esse exemplo do presidente Trump. Muita gente está criticando essa decisão, falando que é uma cadeia velha ou coisa do tipo. Eu acho que aqui para o Brasil a gente podia até propor um acordo. Quem sabe a gente manda alguns daqui lá para Alcatraz, se ele estiver disposto a receber, ou talvez até o Bukele. Eu não sei por que a gente não fez essa proposta. Quando o Bukele falou, traz aí dos Estados Unidos, a gente podia falar, leva uns do Brasil também. Inclusive com a palavra aqui, Henrique Krieger, recepcionando os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show a todo vapor, no dia em que Donald Trump, presidente americano, anunciou que vai trabalhar, assim, realmente intensamente pelo retorno da Ilha de Alcatraz, a famosa, notória prisão ali perto da Baía de São Francisco, na Califórnia, que por muito tempo ficou associada a nomes aí notórios da criminalidade americana, como Al Capone, inclusive, para realmente mostrar serviço, né, na questão do combate ao crime. Mano Ferreira, você que também reconhece que o Donald Trump, inclusive, acho que é interessante esse ponto aqui, ele já confessou em vários livros e entrevistas antigas que caso ele não tivesse enveredado pelo ramo imobiliário com o pai, o sonho dele era ser cineasta. Esse era o sonho dele. Eu acho que ele faz isso como poucos, né? De pro bem ou pro mal, criticando ou exaltando grandes símbolos nacionais para fazer disso um tema central de debate. Criticando o Oscar, NBA, NFL, por outro lado, tentando se associar ao UFC, NASCAR e até Alcatraz. Como é que você vê isso? Pois é, o Trump ele tem uma habilidade de comunicação impressionante, porque ele consegue estar sempre produzindo manchetes, está sempre conseguindo se colocar no centro midiático, através do apelo a símbolos. E a prisão de Alcatraz é exatamente mais um símbolo. Vale lembrar que ela funcionou por 29 anos, foi fechada na década de 60, na época por uma decisão do governo americano baseada numa análise de custo-benefício. Na época, a avaliação era que os custos de manutenção da prisão eram mais elevados do que a média de outras prisões, também porque fica numa ilha, tem toda uma questão logística de como você consegue fazer o gerenciamento daquele sistema prisional, que acaba tendo custos mais elevados do que as prisões tradicionais mantidas pelos Estados Unidos. Então, a decisão de reabrir essa prisão, que estava funcionando atualmente como ponto turístico, vale dizer, né? O fato de haver diversos filmes, tem toda uma iconografia em torno de Alcatraz, faz com que muita gente visite a ilha, visite as instalações como uma atração turística. Então, é uma mudança aí que, sem dúvida alguma, tenta remeter a um período da história dos Estados Unidos que Trump tenta remeter muitas vezes com o seu slogan Make America Great Again. Ele está tentando trazer a ideia de que os tempos áureos dos Estados Unidos na memória afetiva dos seus eleitores vai ser recuperado. Então, na minha visão, nesse caso, muito mais do que uma decisão concreta de política pública, da efetividade da cadeia de Alcatraz, é muito mais uma questão
simbólica para tentar remeter à capacidade dos Estados Unidos de manter presos completamente distantes da sociedade. Jess, acho que o primeiro exemplo mais marcante e inesquecível até foi quando o famoso muro com o México, né, na fronteira sul dos Estados Unidos com o México, um símbolo ali concreto, impenetrável, que realmente pelo menos mostrou e convenceu o eleitorado de que Donald Trump não ia brincar com esse assunto. Talvez a mesma coisa de reforçar no imaginário popular a questão de punição exemplar, ele vai nessa direção também, tentando, enfim, ressuscitar o símbolo de Alcatraz, né? Acho que ele é muito bom de lidar com esses símbolos, mas eu queria trazer um pouco do contexto que é real a decisão dele em relação a isso, que é a situação com o acordo que ele teria firmado com Bukele de exportar criminosos de alta periculosidade. Então, ele teria firmado esse acordo, e esse acordo ele vem sendo barrado e impedido por vários juízes dentro dos Estados Unidos, porque aquele processo não estaria finalizado. Então, como você declararia que aquela pessoa é culpada e todo esse sentido à extradição? Então, ontem o Trump, a repórter da Casa Branca ali falou sobre isso, e ele chegou a abre aspas, apenas tive uma ideia, juízes radicalizados querem ter julgamentos para cada. Pense nisso. Cada pessoa que está no nosso país ilegalmente. Então, a ideia é ter um presídio, você fez essa analogia no começo da inveja do Bukele, mas a ideia é ter um presídio que tenha este teor de segurança máxima para não se necessitar ali, ou seja, como uma resposta, um push, não se necessitar mandar para El Salvador. Então, essa também é uma certa postura do Trump crítica em relação a esses juízes que criticaram o envio e que até impediram legalmente o envio de determinadas pessoas para outros países, por não estar dentro do ordenamento, do sistema legal ali, completamente julgado os processos. Então, assim, a realidade é que ele está dando uma resposta interna para isso. Você pode não gostar da resposta, você pode dizer que não é uma boa ideia, mas dentro das margens dele como presidente dos Estados Unidos, é possível que, de fato, ele o faça. Vale mencionar que hoje Alcatraz não só é um museu, como é um museu dos mais visitados dos Estados Unidos e extremamente rentável, porque lá nos Estados Unidos os museus eles realmente dão bastante lucro. Então tem toda uma questão de como que seria possível, mas precisamos louvar e parabenizar o ato de se escolher Alcatraz e a memória que isso traz em relação a um combate da criminalidade. O Brasil tem alguns territórios disponíveis, eu acho, para quem sabe criar uma Alcatraz. Fica a ideia, joga aqui no ar para o governo federal uma Alcatraz nosso. Que tal uma ilha ali? Tem até o presídio de Ilha Grande, que foi desativado e abandonado ali, né? Onde nasceu o Comando Vermelho, onde o Comando Vermelho vai tombar e ser a tumba do Comando Vermelho. Em termos de marketing, pelo menos, acho que é forte, hein? Só que não é nem museu aqui, né? Pois é. Agora, o Trump segue, né, Henrique Kringer, governando com essa lógica de um roteirista hollywoodiano, com heróis, vilões, narrativas, reviravoltas e mantendo a plateia sempre engajada nesse sentido, evocando esses símbolos culturais tão relevantes aí no imaginário do americano médio, né? Isso é muito característico dessa ênfase que ele tem até vocalizado bastante, que é a construção do legado, né? Ele sabe que esse é o último mandato que ele pode, segundo a Constituição americana, o presidente não pode ser presidente por mais de 2 mandatos, ainda que não sejam consecutivos. E ele sabe que agora acabou daqui 4 anos. Alguns estão aventando sobre o 3º mandato. Ele deu uma entrevista esse fim de semana dizendo que não, e isso não é... tem limite. Então, para ele agora é importante colocar esses símbolos bem marcados, né? Agora, essa questão toda, ela traz um debate que é interessante, que a gente precisava reavaliar, porque antigamente os presídios, eles eram construídos em lugares de difícil acesso. Depois de um certo período, até com a questão de reunificação e reintegração social dos presos e etc., foram trazendo os presídios para mais perto dos centros urbanos, e a pergunta é, funcionou? Tem ajudado? É melhor para a sociedade, é melhor para o preso estar mais próximo ao centro urbano, ou é melhor estar em lugares mais afastados de difícil acesso, mesmo como é o Presídio de Ilha Grande, como é lá Alcatraz e tantos outros, né? Até cercados por água. Essa é uma lógica que precisa ser retomada, porque a gente precisa lembrar que nós estamos aqui no país, estamos falando lá do Trump, mas aqui no nosso país nós temos cadeias superlotadas e que muitas ali, 1/3, segundo a estatística oficial, é considerado em condições inviáveis de funcionamento, mas ainda estão funcionando e abrigando presos ali. A fuga mais famosa da história de Alcatraz foi em 62, ali um caso até que inspirou esse filme do Clint Eastwood, Fuga de Alcatraz, tá no Netflix inclusive, e enfim, só para vocês entenderem um pouco do clima que existe lá, parece que é o fim da linha, realmente é um inferno na Terra, mas de qualquer modo a gente vai estar aqui acompanhando se vai sair da bravata, ou pelo menos ali só mais uma cutucada no imaginário ali do povo americano, e realmente vai virar política pública efetiva
na ponta. A ver, está em aberto.